Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago aqui um fato relevante que foi emitido pelo BDIF na última sexta-feira, no dia 2 de agosto, que é o início ali do segundo programa de recompra de cotas aqui do fundo. A gente não costuma ver isso daqui de uma forma tão comum como ocorre com empresas, né? Empresas, elas costumam fazer esse programa de recompra de ações com mais recorrência. Aqui na indústria de fundos, né, dificilmente a gente vê isso daí. Fundos imobiliários não é permitido. Nos fundos de infraestrutura, raramente acontece esse tipo de situação. Aqui no BDIF é a segunda vez que ele está fazendo esse programa de recompra de cotas. Então, no vídeo de hoje, trago aqui mais informações a respeito desse fato relevante. Mas antes da gente falar a respeito disso aqui, para que serve esse programa de recompra de cotas e tudo mais, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do serviço de consultoria. Convido você também a entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Se você tiver interesse, aqui embaixo na descrição tem um link para você poder clicar e ser direcionado ali para poder fazer o cadastro. Também aqui embaixo na descrição tem todos os benefícios que os membros possuem. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram. Basta clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo. E por fim, para aqueles que gostam de ler, convido vocês a conhecerem o meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo na descrição tem um link para você poder clicar e ser direcionado para o site. Lá no site eu deixei algumas páginas disponíveis, deixei também um sumário. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos então entender, né, o que seria esse programa de recompra de cotas e vamos ver aqui alguns pontos importantes em relação ao BDIF. Antes da gente analisar os principais pontos aqui desse comunicado, vamos entender o que está acontecendo com o BDIF. Então, se a gente pega aqui nos últimos 30 dias, né, o fundo teve uma queda aqui considerável. Saiu ali de R$ 89,19 no dia 5 de julho de 2024 e terminou o pregão ali do dia 2 de agosto em R$ 82,28. Ele teve uma queda aqui nesse período de 7,75%, quase 8%, né, que é bastante expressivo para um fundo de infraestrutura. A mínima de negociação do BDIF até hoje é de R$ 80,44, que ocorreu ali no dia 29 de março de 2023. Então hoje ele está sendo negociado a R$ 82,28. Ainda tem espaço ali, né, para poder cair, para atingir a mínima histórica dele, mas é um ponto ali, né, é um preço ali que o fundo está sendo negociado recentemente, que há muito tempo não se via esse preço ali. Se a gente pega o último ano, né, essa aqui é a mínima do último ano, então das últimas 52 semanas, né, até então a menor cotação tinha sido ali no dia 29 de novembro de 2023, né, que tinha sido negociado R$ 85,31. Se a gente pega para ver hoje em dia o valor patrimonial do fundo, ali no dia, a última informação que a gente tem aqui registrada no site da CVM é no dia 1º de agosto. Então, no dia 1º de agosto, o valor patrimonial do fundo estava em R$ 88,37. Então, se a gente pega para ver aqui essa diferença, deixa eu só abrir aqui a calculadora. Então, 88,37 dividido por 82,28. Tira 1 para a gente, questão de faturação, multiplica por 100. Então, ele está com uma diferença para o valor patrimonial dele de 7,4%, o que é uma diferença bastante significativa. Então, ele está com um desconto aqui, né, superior a 7%,
E aí, o que aconteceu com o BDIF? Ele, desde o início do ano, ele vem pagando R$1 por cota. E nessa última distribuição que ele fez, ele pagou 75 centavos por cota. Então, teve uma queda ali considerável nesse último rendimento que foi distribuído. Se a gente pega R$1 para 75 centavos, é uma diferença aí de 25%. Então, essa queda nesse rendimento fez com que a cotação do fundo caísse de forma considerável, como a gente está vendo aqui, né? E diversos fatores contribuíram para essa questão ali dessa queda na distribuição. E aí um dos principais pontos que foi responsável por essa queda aqui nos rendimentos foi que a última captação que o fundo fez, o montante que foi captado, o fundo alocou em NTNBs. Então, o fundo alocou ali, o caixa do fundo está alocado nessas NTNBs e, recentemente, a gente teve uma abertura muito forte nas curvas de juros, né? E isso daí afetou em cheio não só o BDIF, mas todos os fundos que são indexados ao IPCA, mas o BDIF sentiu mais justamente por conta dessa alocação. E aqui, né, o caixa do fundo ele ainda é alocado ali nas NTNBs com duration mais longas. Então isso daí aumenta mais ainda a sensibilidade ali do fundo em relação a essa questão de abertura e fechamento na curva de juros. Então esse daí foi um dos principais motivos que fez com que ele o rendimento pago pelo fundo nesse último mês viesse bem abaixo do que normalmente o fundo costuma pagar. Então, baseado nisso daí, o fundo viu uma oportunidade de estar recomprando essas cotas do fundo que estão ali com um desconto bastante considerável, como a gente viu, né, mais do que 7% para o valor patrimonial, e aí eles emitiram esse fato relevante, então, na sexta-feira, e agora a gente vai ver os principais pontos aqui desse fato relevante. O fundo vem comunicando aqui a intenção de realizar a recompra das cotas do próprio fundo, e eu deixei até marcado aqui em verde intenção, porque isso daqui não quer dizer que o fundo vai ter a obrigação de comprar essas cotas, tá? Então, essas cotas elas podem vir a ser recompradas de acordo ali com o que o fundo achasse vale a pena ou não. E aí até, né, pode ser uma forma do fundo tentar fazer com que o mercado perceba esse desconto e comece a ter mais força compradora aqui nas cotas do fundo, para que a cotação do fundo no secundário volte a subir, né? De um modo geral, quando as empresas, né, a gente vê, como eu falei no início, a gente vê esse tipo de procedimento ser realizado mais em ações, quando as empresas lançam ali esses fatos relevantes com esses programas de recompra, né, as empresas fazem isso porque elas entendem que aquelas ações estão sendo negociadas por um preço bastante descontado, que é um valor interessante para se comprar, e também dá um indicativo para o mercado falando que a empresa fala assim, eu estou recomprando essas minhas ações porque eu estou achando que elas estão baratas e também porque eu acredito aqui no nosso business, eu acredito aqui no futuro da empresa, eu acredito aqui, enfim, no que a gente está fazendo aqui, né, na parte de gestão, na parte de desenvolvimento aqui da empresa. Então é uma forma da empresa sinalizar para o mercado que, além daquelas ações estarem baratas, que aquela empresa ela confia, né, naquela gestão, confia no business ali daquela empresa, então ela recompra aquelas ações com esse intuito de se beneficiar de uma eventual subida no preço ali daquelas ações, quando, enfim, o mercado acordar e ver que realmente aquela empresa é uma boa empresa, que está com uma boa gestão, que está ali tendo bons números, ainda permanece com bons fundamentos, e assim vai. E aí, nesse caso aqui do BDIF, quando ele emitiu aqui esse fator relevante,
A ideia é que também o mercado acorde para essa situação. Então, ao que tudo indica, né, o fundo está indicando que, olha, a gestão aqui do fundo está entendendo que as cotas estão baratas, que esse desconto que o mercado está colocando no preço aqui das cotas no secundário não tem motivo para isso daí, é uma coisa pontual, né? Até porque também lá na frente, quando a gente tiver um fechamento na curva de juros, então o fundo vai vir a se beneficiar desse caixa que está alocado ali nas NTNBs. Então é um indicativo ali de que o fundo está falando assim, ó, a gente confia na nossa gestão, não mudou nada aqui nos fundamentos do fundo, é uma situação pontual que em breve vai se resolver. Claro, o fundo, de novo, como eu falei, né, não tem obrigação de recomprar e, inclusive, ele pode estar se utilizando desse fato relevante, né, pode estar se utilizando dessa prerrogativa que ele tem para estar, talvez, forçando ali o mercado a começar a ter mais força compradora nas cotas do fundo e que o fundo volte a subir, que a cotação do fundo volte a subir. É uma possibilidade. Tá? O período de recompra vai ser do dia 19 de agosto de 2024 até 19 de agosto de 2025, o valor da recompra da cota deverá ser inferior ao valor patrimonial da cota relativo ao dia útil imediatamente anterior ao da recompra. E o que isso quer dizer? Vamos imaginar que em determinado dia o valor patrimonial do fundo estivesse em R$88, como a gente viu ali, né? Se o fundo tiver interesse de recomprar as cotas no dia seguinte, ele vai poder recomprar essas cotas desde que essas cotas estejam abaixo do valor patrimonial. Então, por exemplo, até ali R$ 87,99 ele vai poder recomprar. Se as cotas chegarem a R$ 88,00, ele não vai mais poder fazer essa recompra, porque ele só vai poder recomprar se o preço no secundário estiver abaixo do valor patrimonial, e ele vai ter sempre por base o último dia que ele está realizando aquela compra, né? O último dia ali imediatamente, o último dia útil imediatamente anterior à data ali da recompra, tá? As cotas que forem recompradas, eventualmente recompradas, elas serão retiradas do ambiente de bolsa e canceladas pela administradora, e aí isso daqui faz com que aumente a distribuição de rendimentos para os cotistas, porque vamos imaginar que, aqui um exemplo, tá bom? Vamos imaginar que o fundo ali tenha 1 milhão de cotas e que o fundo resolva distribuir R$1 milhão. Se eu pego 1 milhão de cotas e tenho R$1 milhão, por óbvio, eu vou ter ali R$1 para ser distribuído por cota. Agora vamos imaginar que nesse cenário aqui, o fundo ali venha e compre ali 500 mil cotas e que só permaneçam 500 mil cotas em circulação. As outras 500 mil cotas o fundo recompra e cancela essas cotas. De novo, aqui é somente para vocês poderem entender como é que funciona esse programa de recompra e como isso daí pode beneficiar o fundo ou uma empresa que faz esse tipo de recompra. Claro, aqui, né, o fundo já falou que ele vai poder comprar até 10%, mas eu estou botando 50% para poder facilitar aqui os cálculos e para poder você entender melhor. E aí vamos imaginar que agora ele tem 500 mil cotas e ele vai fazer a mesma distribuição de R$1 milhão. Nesse caso, quando eu tenho R$1 milhão para serem distribuídos para 500 mil cotas, eu vou passar a ter agora R$2 por cota e não mais R$1 por cota, como antes, quando foi no primeiro exemplo que eu dei, que era 1 milhão de cotas para R$1 milhão. Então aqui é uma forma que se tem de aumentar de forma indireta os rendimentos que os cotistas ali irão receber. Isso aqui a gente vê, de novo, ocorrendo em empresas. Nos Estados Unidos isso ocorre com uma frequência bastante grande, principalmente por conta que lá, né, os dividendos não são isentos. Então uma das formas das empresas de remunerar ali, de aumentar a remuneração para os cotistas é fazer o programa de buyback, que eles chamam lá, né, que é justamente essa parte de recompra de ações. E aqui embaixo ele vem informando que esse volume de recompra não poderá ultrapassar 10% dentro do período ali de 12 meses. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos ver como é que
o mercado vai reagir a esse fato relevante. Foi emitido na sexta-feira, já no final ali do dia. Vamos ver como é que segunda-feira o mercado vai reagir a esse fato relevante, se as cotas vão subir. Então pode ser, né, que, enfim, esse fato relevante aqui faça com que volte a ter uma força compradora maior do que a vendedora no BDIF, e aí a cota ali volte a subir e esse desconto que ele está ali em relação ao valor patrimonial dele reduza. Claro que não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, apenas a minha visão pessoal a respeito do ativo e a respeito aqui da recompra que foi anunciada pelo BDIF. Se vocês tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários também o que você achou dessa recompra anunciada pelo BDIF, o que você achou também do último rendimento que foi anunciado de 75 centavos pelo fundo, se você tem ele em carteira, se não tem, enfim, qualquer comentário que você puder deixar aqui embaixo, agradeço demais, porque ajuda na divulgação do vídeo e a gente acaba interagindo também para poder falar a respeito do fundo. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você também tiver algum feedback com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.